A história começa numa noite de tempestade no topo de uma mansão escura, onde o assassino silencioso Akira confronta um assassino rival que disputa o mesmo alvo. Embora claramente em desvantagem, o outro homem recusa-se a ceder e desliza a mão sob o manto, puxando um senbon escondido. Ele avança, atirando o senbon diretamente em Akira, mas para sua incredulidade, eles o atravessam como névoa. O assassino então saca sua espada e os dois colidem numa dança violenta de aço e faíscas. Suas lâminas colidem repetidamente até que Akira arremessa a arma do homem girando no ar. O assassino rival rapidamente muda de tática, sacando facas de arremesso e as lançando. Akira desvia-se suavemente, mas seu oponente dispara um último projétil oculto. Para seu horror, Akira desaparece bem diante de seus olhos, reaparecendo silenciosamente atrás dele. O homem procura desesperadamente por uma abertura, mas Akira bloqueia cada golpe e força seus braços para baixo. Numa última tentativa, o assassino ataca com um chute de sua bota laminada, mas Akira antecipa o movimento, perfura seu braço, depois quebra sua perna e o joga no chão. Embora ainda tivesse alguns truques, o assassino derrotado aceita sua perda enquanto sua própria lâmina, ainda no ar, desce e o atinge. Com a ameaça eliminada, Akira desliza para uma mansão como uma sombra, entrando no quarto mal iluminado onde seu alvo dorme. Por um breve momento, ele hesita, mas então ergue sua lâmina para terminar o trabalho. Muito antes de tudo isso, Akira vivia uma vida comum como estudante no Japão. Numa tarde típica, um grupo de garotas convidou seu amigo Tsukasa para almoçar com elas. Ele recusou educadamente, dizendo que tinha deveres a cumprir para o conselho estudantil, o que as deixou impressionadas com a seriedade com que ele levava seu papel de presidente. Perto dali, uma garota chamada Shori recebeu agradecimentos de colegas que acabara de ajudar. Ao mesmo tempo, Akira sentava-se em silêncio lendo um romance no celular. Seu amigo Nanaise se aproximou e perguntou se ele gostava de ler histórias isekai, mas Akira simplesmente respondeu que lia o que fosse de graça. Rindo, Nanaise disse-lhe para compartilhar quaisquer novas recomendações antes de partir. Enquanto Akira o observava ir, algumas garotas sussurravam, perguntando-se com quem Nanaise estivera falando. Enquanto Akira come sozinho, até ele achou estranho que alguém realmente falasse com ele, considerando o quão invisível ele é para todos os outros na escola. Sem aviso, o celular de Akira começa a piscar e distorcer, e uma estranha escuridão encai e se espalha pelo teto da sala de aula. As sombras se contorcem na forma de um círculo brilhante e símbolos luminosos se reúnem sob os pés de cada aluno. Todos congelam em choque enquanto um clarão brilhante envolve a sala. Então, no instante seguinte, eles se veem de pé dentro de um salão enorme. Enquanto a confusão se instala, um homem peculiar em vestes sacerdotais se aproxima e os informa que o rei chegará em breve. Quando o sacerdote se afasta, um homem de aparência régia e uma jovem princesa aparecem diante deles, provocando murmúrios de curiosidade entre o grupo. O homem se apresenta como o governante de um mundo distante chamado Morrigan. Ele explica que foram trazidos de outro reino para ajudar o Império Reds. Localizado no lado humano do continente, o reino está atualmente sob cerco de forças demoníacas, e o rei afirma que guerreiros invocados de outro mundo são os únicos capazes de derrotar o Lorde Demônio. Os alunos, tomados pela emoção, começam a fantasiar sobre sua própria grande aventura, mas o sacerdote corta o entusiasmo, afirmando que apenas um entre eles carrega a marca do verdadeiro herói. Para descobrir quem é, cada aluno é convidado a colocar a mão numa orbe brilhante que revela sua classe. Um garoto chamado Waki se aproxima primeiro e descobre que lhe foi dada a classe de Domador de Feras. Embora não seja o escolhido, o sacerdote o tranquiliza, dizendo que suas habilidades ainda possuem grande valor. Em seguida, uma garota chamada Yuki descobre que é uma desencantadora, enquanto Tomoya recebe o título de cavaleiro. E quando Shori descobre que é uma curandeira, o sacerdote anuncia que qualquer um pode agora verificar sua classe e estatísticas por conta própria, sem a orbe. Os alunos abrem ansiosamente suas telas de status, e Nanaise descobre que é um mago do tipo vento e se vira para perguntar a Akira qual classe ele obteve. Akira responde em voz baixa, revelando que foi rotulado como assassino, mas está perplexo com a força absurda de seus números. Então Tsukasa se aproxima da orbe e ela brilha intensamente ao exibir a classe de herói. O sacerdote reage com louvor, atordoado pelo potencial mostrado em suas estatísticas, e o resto dos alunos irrompe em aplausos para seu carismático presidente de turma. Akira, no entanto, observa em silêncio porque seus instintos lhe dizem que algo está errado. Se Tsukasa é o herói, por que seus números são tão pouco impressionantes quando as próprias estatísticas de Akira estão muito além de tudo o que ele já viu? Enquanto Nanaise o encoraja a mostrar sua classe, Akira hesita porque não confia no rei nem em sua história sobre uma invasão demoníaca.
Escolhendo permanecer oculto, Akira lança um feitiço de ocultação para suprimir sua presença. Segundos depois, Nanae se olha em volta confuso, pensando que Akira desapareceu e se afasta, enquanto a Sarina abre sua tela de status. Assim que todos terminam de verificar suas habilidades, o sacerdote anuncia que os preparativos para equipamentos personalizados estão em andamento e encoraja os alunos a descansar em seus aposentos designados. Aliviado por ninguém ter descoberto seu segredo, Akira se mistura discretamente com o resto do grupo, mantendo-se oculto sob o feitiço de ocultação. Enquanto se movia pelos corredores, ele avista um dispositivo de vigilância montado no teto e instantaneamente percebe que o rei está observando cada movimento deles, o que confirma sua suspeita de que confiar no rei teria sido um erro. O que Akira não percebe, no entanto, é que um cavaleiro o tem seguido das sombras. À noite, Akira localiza uma sala de armazenamento não utilizada e decide que é um bom lugar para se esconder. Depois de se instalar, ele sai sorrateiramente novamente, determinado a coletar informações. Enquanto observa o horizonte desconhecido da cidade, ele é atingido por quão surreal tudo parece. Este realmente é outro mundo. Ele salta sem esforço entre as torres, atordoado com quão longe suas habilidades aprimoradas o levaram. No meio de sua exploração, ele capta o som de vozes próximas e rapidamente se esconde para ouvir. Dentro da câmara, a princesa está falando com o rei, e ela se refere aos alunos invocados como crianças ingênuos com poderes raros. O rei, claramente confiante, diz a ela para seguir em frente com o plano deles. Então ela acena e sai da sala. Escondido a poucos metros de distância, Akira estreita os olhos, imaginando o que exatamente o rei tem em mente. Ele considera brevemente acabar com aquilo ali mesmo. Poderia matar o homem antes que alguém percebesse. O rei de repente estremece, sentindo algo estranho, mas quando ele se vira, a sala parece vazia e ele retorna ao seu trabalho. Na manhã seguinte, Akira permanece sob ocultação, enquanto pegava comida. Ele debate se deve avisar os outros, mas conclui que não o levariam a sério, não quando são tão facilmente convencidos pelas mentiras do rei. Numa mesa próxima, Tsukasa se levanta e se dirige ao resto dos alunos. Ele elogia o rei por lhes dar presentes poderosos e insiste que eles devem a ele ajudar a derrotar a ameaça demoníaca. O grupo, levado por seu discurso, se une a ele com total apoio. Observando à distância, Akira não pode deixar de suspirar. Eles já engoliram a falsa narrativa do rei. Mais tarde à tarde, o comandante dos Cavaleiros Reais, Saren, reúne os novos recrutas do lado de fora para sua primeira sessão de treinamento. Ele se apresenta com orgulho, gabando-se de que serve como a última linha de defesa do reino. Seu companheiro Jules intervém para lembrá-lo gentilmente de não se empolgar demais. Saren então explica que todos os alunos invocados passarão por um programa de treinamento de 1 mês antes de serem enviados para um labirinto para enfrentar monstros reais. Compreendendo que lhes falta qualquer experiência real de batalha, ele os assegura de que os ajudará a guiá-los através do básico. Os alunos aplaudem, animados com o que está por vir, enquanto Akira permanece escondido por perto, estudando cuidadosamente Saren e imaginando quais seriam seus verdadeiros motivos. Enquanto Akira se afasta para procurar mais pistas, Saren deixa os alunos sob os cuidados de Jill e sai do campo de treinamento. Akira então se dirige a uma fonte, apenas para ser surpreendido quando Saren de repente o chama. Alarmado, Akira se pergunta se sua capacidade de ocultação tem um limite de tempo oculto, mas Saren o assegura de que a magia ainda está ativa, apenas não funciona nele. O cavaleiro explica que possui olhos místicos, uma característica rara que lhe permite perceber energia térmica, permitindo-lhe detectar corpos vivos mesmo através da invisibilidade. Akira instintivamente alcança sua lâmina, incerto se Saren é amigo ou inimigo. Mas o comandante rapidamente acrescenta que não tem intenção de revelar o segredo de Akira. Embora Akira saiba que o cavaleiro serve à coroa, ele ainda não tem certeza se deve depositar alguma fé nele. No entanto, Saren insiste que não está trabalhando sob as ordens do rei desta vez porque tem suas próprias razões. Então ele faz um pedido, manter este encontro entre os dois. Após um momento de hesitação, Akira decidiu dar uma chance ao homem. Eles se sentam por perto e Akira lhe diz que está interessado em ler os arquivos do rei para entender melhor este mundo. Saren pergunta qual o nível da habilidade de ocultação de Akira, e Akira responde que já está no máximo. Tudo o mais, no entanto, ainda está no nível 1, e ele admite que não sabe como melhorá-los. Saren levanta uma sobrancelha, então ri, dizendo que a biblioteca provavelmente não ajudaria muito de qualquer forma. Então ele se oferece para treinar Akira pessoalmente. A ideia de ficar mais forte e descobrir os segredos deste mundo excita Akira, mas mesmo com isso, ele ainda anseia por voltar para casa e ver sua família novamente. Saren concorda com esse objetivo, mas o lembra que, até encontrar um caminho de volta, precisará de força para sobreviver. Sentindo-se culpado por receber ajuda sem oferecer nada em troca, Akira pergunta como pode retribuir o favor.
Saren sorri e lhe diz para compartilhar histórias de sua terra natal em troca. Então, enquanto o cavaleiro estende a mão, Akira a aperta, sorrindo de volta e se apresentando adequadamente como um sinal de respeito. Daquele dia em diante, eles começam a treinar juntos, e Akira aprende que, além de humanos e demônios, este mundo também é lar de elfos e feras. Ele submete Akira a exercícios rigorosos, explicando que os níveis de trabalho sobem apenas derrotando monstros, mas as habilidades podem ser aprimoradas com prática regular. Enquanto treinam dia após dia, Saren fica cada vez mais fascinado pelas histórias de Akira sobre a Terra. Ouvindo suas próprias descrições de smartphones, aviões e cidades lotadas, Akira percebe o quanto ele antes dava seu velho mundo como garantido e como é estranho sentir falta dele agora. Algum tempo depois, Saren está sentado numa sala tranquila com Jules, que curiosamente pergunta por que ele tem passado tanto tempo com Akira. Saren simplesmente responde que as histórias de Akira sobre seu mundo natal eram muito divertidas para deixar passar, e Jules admite que também as acha fascinantes. Mas quando Saren casualmente menciona que Akira possui a verdadeira classe de herói e uma habilidade de ocultação de nível máximo, Jules congela em choque porque apenas o primeiríssimo herói em sua história tinha uma habilidade maximizada como essa. Momentos depois, Akira se aproxima da sala, e Jules se desculpa educadamente, deixando os dois sozinhos. Akira então entrega a Saren um livro que pegou do arquivo real, observando que ele contém material sensível. Saren confirma que o livro descreve planos para derrubar o rei, e explica que ele mesmo o escreveu e o disfarçou como um inofensivo livro de receitas. Sabendo que Akira acabaria por descobri-lo, Saren admite abertamente que o rei é um homem corrupto que está tentando remodelar o mundo para seu próprio jogo distorcido. Akira recorda o programa de seleção do rei e reflete em silêncio. Saren então acrescenta que muitos dentro dos Cavaleiros Reais têm dúvidas sobre o governo do rei. Akira então adivinha que eles pretendem removê-lo com o mínimo de derramamento de sangue possível e Saren confirma isso. Akira menciona que com seu conjunto de habilidades atual, eliminar o rei não seria difícil, e ele havia entrado no estudo real no primeiro dia sem levantar alarmes, mas quando a oportunidade surgiu, ele não conseguiu fazê-lo. Saren responde calmamente, dizendo que ter a classe de assassino não significa que ele seja obrigado a tirar vidas. Então Akira reflete em silêncio que não gostaria que sua família soubesse que ele se tornou um assassino. Saren concorda de todo o coração, e Akira começa a questionar por que alguém como Saren depositaria tanta fé nele. Então Saren responde que é porque Akira demonstrou clareza e instinto, como quando se recusou a confiar cegamente na história do rei desde o início. Essa única decisão, aos olhos de Saren, provou que Akira pensa por si mesmo, confia em seus instintos e não se deixa influenciar facilmente. A sala fica em silêncio por um momento, e Akira finalmente fala suavemente e diz que não está acostumado a elogios, que desde jovem as pessoas raramente o notavam. Isso pega Saren de surpresa, então Akira acrescenta que ele é a primeira pessoa que realmente o reconheceu. Com um sorriso caloroso, Saren brinca levemente, perguntando se Akira estaria disposto a ajudá-lo a realizar um golpe pacífico como agradecimento por todos os elogios. Akira dá um leve sorriso e diz que vai pensar no assunto, então sai discretamente da sala. Após um mês inteiro de sessões de treinamento, Saren reúne os alunos e anuncia que eles iniciarão sua expedição ao lendário labirinto de Cantanon. Depois, uma multidão se forma por perto para se despedir dos heróis, e Akira fica discretamente surpreso com a atenção que estão recebendo. Enquanto seus olhos percorrem a multidão, ele nota uma garota parada sozinha à distância. Num instante, ele aparece atrás dela, assustando-a com uma pergunta silenciosa sobre o que ela está fazendo. Visivelmente irritada, ela responde amargamente, dizendo que seu povo pagou um preço alto para invocar os heróis. Akira calmamente diz que não tem ideia do que diabos ela está falando, mas ela simplesmente diz que eles conversarão novamente quando ele souber a verdade, então se afasta. Logo depois, os heróis entram na masmorra e se veem lutando contra ondas de monstros. O grupo é pego de surpresa quando um aluno acidentalmente ativa uma armadilha, fazendo com que um enxame de ogros massivos desça sobre eles. Akira derruba uma das feras e rapidamente pergunta a Saren se eles deveriam recuar. Saren concorda, e para ganhar tempo, ele libera uma poderosa técnica de espada divina, que aniquila os inimigos que bloqueiam a rota. No entanto, ao passarem pelo portão da masmorra esperando escapar do perigo, eles são recebidos por outra horda de monstros esperando do outro lado. Num momento de pânico, Tsukasa se lembra da bomba de fumaça de emergência que a princesa lhe deu para emergências e a aciona. A explosão limpa as feras menores, mas de dentro da névoa, um minotauro imponente e assustador emerge. Quando Jules entra na câmara com o resto do grupo, ele fica atordoado ao ver um monstro tão poderoso à espreita no andar baixo. Akira não perde tempo e avança, desvia de um golpe massivo e sobe nas costas do Minotauro.
Ele golpeia, mas sua arma se parte ao meio contra a pele densa da criatura. Alarmado, Akira salta para evitar um contra-ataque e corre de volta para Tsukasa, que mal consegue ficar de pé. Oprimido pela culpa, Tsukasa murmura que é inútil, mas Akira lhe diz que heróis não devem carregar o fardo sozinhos. Ele o lembra que cada aluno aqui também tem treinado, e que é hora de deixar os outros lutarem ao seu lado. Mas a respiração de Tsukasa acelera, e ele começa a entrar em pânico, consumido pelo medo e pela dúvida. Percebendo algo estranho, Akira pede à desencantadora do grupo para intervir. Ela avança, ativa seu feitiço, removendo uma maldição sombria que estava alimentando o medo de Tsukasa. E assim que é levantada, Tsukasa recupera a clareza. Com Tsukasa estabilizado, Akira se vira para Saren e pergunta se é hora de usar a técnica que discutiram. Saren acena firmemente e lança um clarão de relâmpago que atinge o Minotauro, atordoando a fera diante dos alunos maravilhados. Aproveitando o momento, Akira desaparece nas sombras e reaparece silenciosamente atrás do monstro, pronto para liberar seu feitiço supremo baseado em sombras. Então, do nada, tentáculos escuros irrompem das sombras, envolvendo o Minotauro e perfurando diretamente seu corpo. A criatura fica completamente presa, incapaz de se mover. Enquanto Akira o arrasta mais fundo na escuridão, sua forma enorme desaparece lentamente até que apenas sua cabeça decepada permanece, e então a escuridão devora isso também. Embora o tenha derrubado, Akira ainda carece de controle total sobre seus poderes das sombras, e agora a energia instável dentro dele começa a surgir violentamente, escapando de seu controle. Felizmente, Saren corre e o ajuda a estabilizá-lo, orientando Akira durante o processo até que ele consiga acalmar sua mente e retrair os tentáculos. Uma vez que o perigo passa, o grupo retorna ao castelo. Lá, Saren elogia Akira por completar a missão. Foi por causa dele que todos retornaram em segurança. Mas embora a técnica das sombras seja inegavelmente poderosa, ela impõe uma grande tensão ao corpo, então Saren o adverte para não usá-la a menos que seja realmente vital. Para reconhecer seus esforços, Saren entrega a Akira um presente, uma katana. Ele explica que a lâmina foi originalmente forjada pelo primeiríssimo herói invocado séculos atrás. Akira o agradece pela arma. Mas ele está curioso por que dar uma lâmina tão lendária a ele em vez do atual herói do reino, Tsukasa. Então Saren responde que Tsukasa já possui a espada sagrada destinada à batalha. Além disso, o rei definitivamente ficaria desconfiado se visse Tsukasa carregando esta, especialmente porque Saren tecnicamente a roubou do cofre real. Akira entende a situação e aceita a arma pensando silenciosamente que é incrível que ele agora empunhe a mesma espada usada pelo herói original. Mas esse pensamento o leva de volta à questão não resolvida com Tsukasa. Embora tivessem conseguido confirmar que ele estava sob uma maldição e a tivessem aliviado parcialmente com um feitiço de desencantamento, a raiz da aflição ainda permanecia. Então Akira pretende ir a fundo na questão. À noite, ele se esgueira para os aposentos da princesa e a encontra no meio de um ritual, aprimorando a maldição em Tsukasa com um cristal brilhante, sua magia o transformando constantemente num fantoche sem mente. Sem hesitação, Akira corta o cristal ao meio, interrompendo o feitiço. Isso deve neutralizar a maldição, pelo menos por enquanto, mas Akira não terminou. Com sua lâmina desembainhada, ele a coloca na garganta da princesa e exige saber por que ela está fazendo essa merda. Sua resposta é fria e mecânica. Ela afirma que está agindo pelo bem do rei, mas enquanto Akira olha mais de perto, ele percebe algo arrepiante. Não há emoção em seus olhos, nenhuma vontade, nenhuma intenção, ela não está escolhendo este caminho. E é apenas mais uma vítima sob o controle de outra pessoa. Matá-la não faria sentido, não assim. Então, sem mais uma palavra, Akira abaixa sua espada e se afasta em silêncio. Ainda assim, Akira provavelmente deveria tê-la eliminado, porque no momento em que ele sai, a princesa caminha até seu armário, revelando um estoque escondido de cristais amaldiçoados, um para cada um de seus colegas de classe, e sem hesitação, ela começa a ativá-los. Não muito depois, Akira leva alguns dos fragmentos para Saren, esperando que ele soubesse algo. No momento em que Saren os vê, sua expressão escurece. Ele murmura para si mesmo. Frustrado que o rei ainda esteja perseguindo essa loucura, ele diz a Akira que já viu esses tipos de cristais antes. Então ele pergunta se Akira fez contato direto com a princesa ao destruir o de Tsukasa. Akira admite que sim, e que a confrontou de propósito. Esperando entender suas motivações, Saren balança a cabeça e explica que não há sentido real em tentar raciocinar com ela. Nesta fase, ela não passa de uma ferramenta manipulada pelo rei. Ainda assim, Saren diz que Akira já fez o suficiente por uma noite e o aconselha a descansar, mas não no castelo, pois as coisas mudaram agora.
Com o cristal de Tsukasa destruído, a princesa provavelmente passará a avisar o resto dos colegas. A única razão pela qual Akira está seguro por enquanto é porque ela não sabe quem ele realmente é. Mas agora que ela sabe que alguém está agindo nas sombras, Saren tem certeza de que a guarda do castelo fará uma varredura completa esta noite. Então esconder-se em depósitos não funcionará mais. Akira se desculpa por ter revelado sua identidade sem pensar nas consequências, mas Saren simplesmente sorri e diz que não há necessidade de se desculpar. Cometer erros faz parte do crescimento e é seu trabalho, como o adulto ali, ajudar a consertar as coisas. Akira acena com a cabeça, grato por ter alguém como Saren ao seu lado. Saren ri e diz que se Akira realmente quiser retribuí-lo, é melhor levá-lo junto quando descobrir como voltar ao Japão. Naquela noite, Akira dorme em uma das árvores fora do castelo. Mas seu descanso é interrompido pelo som do caos ecoando pelo pátio ao amanhecer. Curioso, ele volta sorrateiramente para ver o que está acontecendo. Ele avista um grupo de guardas reunidos com alguns de seus colegas. Entre eles está Tsukasa, que se ilumina no segundo em que vê Akira se aproximando. Ele parece aliviado, mas também profundamente abalado. O coração de Akira se alegra por um segundo, feliz em ver que Tsukasa parece estar livre da maldição. Mas o olhar no rosto do amigo imediatamente lhe diz que algo está errado. Tsukasa corre até ele em pânico e pergunta onde ele esteve. Akira responde casualmente que estava apenas descansando, mas pergunta o que aconteceu ali. Ele esperava algo menor. Em vez disso, seus olhos caem sobre a cena atrás da multidão e ele congela. O comandante Saren está caído imóvel no chão com uma adaga enterrada em seu coração. Akira cai de joelhos, dominado pela visão do corpo de Saren. Sua voz falha enquanto ele exige saber quem poderia ter feito algo assim. Mas antes que alguém possa responder, seus colegas de repente se voltam contra ele. Um após o outro, eles começam a acusá-lo de ser o assassino. A adaga cravada no peito de Saren parece exatamente com a que Akira usava no dia anterior. Seria uma forte evidência, exceto que todos eles viram a mesma adaga se estilhaçar durante a batalha do Minotauro, então não há como esta ser dele. Ainda assim, isso não os impede, e eles insistem que o comportamento de Akira sempre foi suspeito, desaparecendo e reaparecendo constantemente quando bem entende. Então, isso é motivo suficiente para eles. Akira rapidamente percebe o que está acontecendo. A princesa deve ter amaldiçoado toda a turma, e o único que ainda age normalmente é Tsukasa. Ele tenta defender Akira, dizendo que não há provas para acusá-lo de algo tão sério. Mas antes que ele possa dizer muito mais, o rei chega. Com um tom frio e autoritário, o rei anuncia que Akira é culpado de alta traição por assassinar o comandante Saren. Ele dá uma ordem direta. Akira deve ser executado no local. Akira olha para a princesa, e naquele milésimo de segundo, ele percebe o mais leve sorriso de escárnio curvando-se nos lábios dela, e imediatamente ele percebe que tudo é uma armação. Não adianta tentar explicar nada, porque ninguém vai acreditar nele. Enquanto os guardas avançam com as armas em punho, Akira ativa sua boa habilidade de ocultação, desaparecendo diante dos olhos deles. Furioso, o rei ordena que seus homens vasculhem todo o castelo, e ele quer Akira encontrado agora. Enquanto isso, Akira se move silenciosamente pelas sombras e se aproxima de Dils, uma das poucas pessoas em quem ele sabe que pode confiar. Assim que Dils o nota, ele diz discretamente a Akira que quem realmente matou Saren foram os próprios assassinos do rei, e agora que Akira é um alvo, ele precisa escapar rápido. Dils então acrescenta que Saren tinha a sensação de que algo assim poderia acontecer, então ele deixou uma bolsa de suprimentos para qualquer eventualidade. Akira o agradece, pega os suprimentos e escapa do reino. Mais tarde naquela noite, o rei e a princesa se encontram em segredo para discutir como o plano deles correu sem problemas. O rei admite que não esperava que fosse tão fácil se livrar de Saren, mas, felizmente, os assassinos fizeram seu trabalho de forma limpa. A princesa o informa que o resto da turma, exceto Tsukasa, está agora totalmente sob sua maldição. O próximo passo é encontrar uma razão para iniciar uma guerra com a nação oriental. O rei diz que os estudantes serão ferramentas perfeitas para essa guerra. E quanto ao que escapou, ele duvida que algum garoto possa sobreviver sozinho lá fora. Mas, para ter certeza, ele diz à princesa para enviar os corvos noturnos, seus assassinos mais letais, para rastreá-lo. Ao mesmo tempo, Akira acabara de chegar à masmorra. Assim como Saren disse uma vez, é o melhor lugar para ficar escondido quando se está sendo caçado. Ninguém em sã consciência pensaria em verificar uma masmorra apenas para perseguir alguém, então deve servir como um esconderijo decente. Mas comida e água são escassas aqui, então ele terá que ser cauteloso. Embora Akira possa se camuflar com sua habilidade de ocultação, muitos monstros ainda existem que dependem de sentidos aprimorados como olfato e audição. Mas à medida que ele continua a ficar mais forte e sua classe de assassino sobe de nível, ele eventualmente será capaz de apagar todos os vestígios de cheiro, silenciar seus passos e até suprimir o calor corporal, tornando-se quase invisível.
Salas de chefes aparecem a cada 10 andares, e uma vez lá dentro, a única saída é matar o chefe. É uma aposta arriscada entrar sozinho, mas Akira não tem exatamente o luxo de esperar as coisas acontecerem. Enquanto ele avança mais fundo na masmorra, é imediatamente atacado por uma quimera. A princípio, ele consegue desviar de suas garras e presas, mas então sua cauda de cobra cospe um jato de veneno, pegando-o desprevenido e atingindo sua perna. O veneno o retarda, e ele não consegue manobrar como antes. Isso dá uma abertura à besta, e ela o ataca pelas costas, tirando sangue justamente quando se prepara para dar o golpe final. Akira libera seu trunfo, e a magia das sombras irrompe, e consome completamente a quimera em um único golpe. Com isso, ele derrota o primeiro chefe da masmorra. Mas a combinação de seus ferimentos e o custo de usar o feitiço das sombras o deixa mal se agarrando à vida, reconhecendo que seu mestre está em perigo. A energia das sombras muda automaticamente para o modo de regeneração, curando suas feridas enquanto ele está inconsciente. Ao mesmo tempo, no Castelo Real, Tsukasa pede a todos que o sigam para fora da capital. Seus colegas piscam para ele, perguntando se ele está falando sério ao dizer que eles deveriam ir derrubar o Rei Demônio agora. Parece uma desculpa decente, então Tsukasa apenas segue em frente com ela. Mas seus colegas imediatamente o repreendem, dizendo para ele se sentar e parar de sonhar, porque eles não vão a lugar nenhum. Essa reação confirma o que Saren o avisou antes de sua morte. A maldição é real, e está controlando suas mentes. Se isso é verdade, então Tsukasa percebe que não terá escolha a não ser partir sozinho. Mas, inesperadamente, alguns de seus colegas dão um passo à frente e dizem que irão com ele. E algumas horas depois, aquele pequeno grupo está com Tsukasa, logo fora da fronteira da cidade. Eles estão um pouco chocados que sair da cidade foi tão fácil, mas quando pensam nisso, faz sentido. A desculpa deles era que estavam indo lutar contra o Lorde Demônio e não ficaria bem para o rei impedir seus próprios heróis de cumprir seu dever. Com isso resolvido, Tsukasa se vira para os outros e pergunta por que eles escolheram vir, especialmente quando todos os outros se recusaram até a considerar. Yuki responde que não acredita que alguém do grupo esteja mais sob a influência da princesa. Asahina então se manifesta, dizendo que acha que pode ter ajudado a quebrar a maldição de alguma forma. Ele não tem certeza do porquê, mas tem uma memória embaçada de ter se esgueirado para o quarto da princesa e quebrado vários cristais. Mais tarde, soubemos que o responsável por essa ação foi, na verdade, Deus. Ele usou sua habilidade de manipulação para assumir temporariamente o controle do corpo de Asahina a fim de desmantelar a maldição, e embora não tenha conseguido libertar a todos, ele está pelo menos aliviado por ter cumprido o último desejo de Saren. Enquanto o grupo finalmente ultrapassa as fronteiras do reino, Asahina se pega pensando em Akira. Ele lamenta profundamente não ter tentado encontrá-lo antes, enquanto ele ainda estava escondido dentro do castelo. Mesmo que estivesse sob uma maldição, ele ainda se sente horrível por não ter defendido Akira quando ele mais precisou. De volta ao mundo original deles, a maioria da turma não havia falado muito com Akira na escola. Mas um dia, enquanto voltava para casa, Asahina o encontrou por acaso em um canteiro de obras. Foi a primeira vez que se encontraram fora da sala de aula. Akira havia pedido a ele para manter o trabalho em segredo porque não queria que sua irmã mais nova descobrisse. Asahina concordou sem hesitar, já que ele também tinha uma irmãzinha para cuidar. Coincidentemente, as irmãs de ambos eram amigas íntimas, e os dois garotos riram disso na época. De volta à masmorra, Akira finalmente recupera a consciência. Por alguma razão, a primeira coisa que lhe vem à mente é um sonho. Um que o lembrou do dia em que conheceu Asahina, então ele sinceramente espera que Asahina esteja bem. Ele também se pega pensando em sua mãe e irmã de volta no Japão. Mas assim que esse momento passa, algo estranho lhe ocorre. Ele não está com uma dor insuportável. Embora se lembre claramente de ter sido cortado nas costas pela quimera, ele não se sente tão mal quanto deveria. Abrindo sua tela de status, Akira nota algo surpreendente. Seus atributos melhoraram significativamente após a luta com a quimera, mas o que realmente o choca é seu HP, já que está quase cheio. Mesmo após os ferimentos graves que sofreu, ele também percebe que sua magia da sombra saltou para o nível 3, e ele não consegue entender como subiu tanto após um único uso. Ainda assim, não há tempo para pensar nisso agora, então ele se levanta e se prepara para seguir em frente. Mais fundo na masmorra, Akira encontra um slime enorme bloqueando a passagem. Depois de abri-lo, ele fica chocado ao encontrar uma linda garota elfa presa lá dentro. Pensando que essa é uma boa chance de testar uma de suas habilidades recém-desbloqueadas, ele ativa o Olho do Mundo, uma habilidade que inunda instantaneamente sua mente com tudo sobre a vida do alvo. Mas há muita informação entrando de uma vez e a sobrecarga se torna insuportável. Ele é forçado a cancelar a habilidade no meio do caminho antes que seu cérebro frite com o puro volume de conhecimento. Olhando para o status dela, ele percebe que seu HP está perigosamente baixo.
Com apenas 2%, Akira a levanta gentilmente e a carrega até o Seximpolisnor no andar, onde há uma piscina de água calma. Ele a deita para descansar e se recuperar. Algum tempo depois, ela acorda, e Akira lhe oferece água para ajudá-la a se restabelecer. Ele diz a ela para tentar descansar mais, mas ela admite que está com muita fome para dormir. Então ele prepara uma tigela de mingau quente e a entrega a ela. Grata, a garota elfa que se apresenta como Amelia, come sem hesitar. Assim que ela termina, ela olha ao redor e pergunta como foi parar ali. Como sua última memória era de estar muito mais fundo na masmorra, Akira diz a ela que a carregou até a fonte de água mais próxima para que ela pudesse se recuperar em segurança. Algumas horas se passam e Emilia está de volta à sua melhor forma. Juntos eles descem até o 800º andar. Akira começa a se perguntar por que ela ainda o acompanha, e ele imagina que ela gostaria de retornar à superfície depois de tudo. Mas Amelia lhe diz que não tem intenção de ir embora. Ela veio aqui para conquistar a masmorra sozinha, e não vai embora até que esse objetivo seja alcançado. Eventualmente, eles entram na câmara do chefe, e no momento em que pisam lá dentro, um dragão enorme avança sobre eles. Eles saltam em direções opostas para evitar serem esmagados. Emilia reage primeiro, usando magia de gravidade para prender a criatura, dando a Akira uma chance de atacar. Mas assim que ele se aproxima, o dragão o mira e o derruba no ar. Do chão, Akira ouve Emilia gritar, dizendo a ele que o dragão está rastreando sua assinatura de mana, então ele precisa dispersá-la pelo ambiente. O problema é que Akira não sabe como fazer isso. Então, em vez disso, ele improvisa, puxando a mana circundante e liberando-a como uma explosão bruta de energia antes de avançar e cravar sua lâmina diretamente no olho do dragão, encerrando a batalha. O dragão desaba, sem vida. Mas Emilia olha para Akira, perplexa com o que ele acabou de fazer. Ele explica que, como não sabia como esconder sua própria mana, ele apenas usou a mana ambiente ao redor deles como uma arma. Ela o encara com descrença porque pessoas normais não conseguem fazer isso. Mas antes que ela possa perguntar como ele conseguiu, o corpo do dragão de repente começa a brilhar intensamente. O dragão de repente muda sua forma, transformando-se em um enorme gato azul, deixando Akira e Emilia atônitos com a transformação inesperada. Emilia rapidamente ativa sua habilidade Olho do Mundo e examina a criatura, logo identificando-a como um metamorfo. Essa revelação explica como ela foi capaz de assumir a forma de um dragão. Com esse conhecimento, tudo começa a fazer sentido. Afinal, um verdadeiro dragão teria sido muito mais resistente e forte do que este felino superdimensionado fingindo ser um. Akira fica impressionado com a facilidade com que Emilia consegue usar seu Olho do Mundo. E ela se vira para perguntar por que ele não ativou o dele. Ele se lembra da última vez que tentou, quando sentiu que seu cérebro estava prestes a se partir ao meio, e assume que deve ser porque seu nível ainda não é alto o suficiente para lidar com isso com segurança. Mas Emilia discorda e acredita que o verdadeiro problema é que Akira está subconscientemente rejeitando a habilidade, o que é o que realmente o impede de usá-la corretamente. Nesse momento, o gato preto acorda e começa a falar. Ele parece irritado por ter sido derrotado por um mero humano e uma elfa. Especialmente porque ele havia se transformado em um dragão apenas por entretenimento, Akira fica atordoado ao ouvir o felino falar, mas seu choque parece ofender a criatura. O gato lhe diz severamente para não o confundir com as bestas irracionais de baixo nível movidas apenas pelo instinto, porque ele é um ser superior, criado diretamente pelo próprio Lorde Demônio. Akira, no entanto, permanece inabalável e responde que não importa de qualquer forma, porque depois daquele último golpe, o gato não está em condições de continuar lutando. O gato preto não mostra preocupação em morrer. Mas antes de ir, ele tem uma mensagem para Akira. Ele se levanta lentamente, seu corpo agora irradiando uma aura escura e ameaçadora, e anuncia que o Lorde Demônio o espera em seu castelo, nas profundezas da região vulcânica do continente Demônio. Essa declaração instantaneamente levanta as suspeitas de Akira, e ele exige saber como o Lorde Demônio sequer sabe sobre ele, e por que ele o quer visitando seu domínio. O gato responde que o Lorde Demônio é um ser além da compreensão mortal, e assim ele não pode explicar mais nada. Exausto, o gato se deita no chão e diz a Akira para acabar com ele, mas Akira recusa. O gato zomba e diz para ele parar de agir como um nobre, insistindo que os humanos veem todos os demônios e monstros como inimigos de qualquer forma. Então matá-lo deveria ser esperado, mas Akira não compartilha dessa crença porque para ele o verdadeiro inimigo é o rei, não os demônios, e ele não está disposto a aceitar que eles são automaticamente inimigos só porque são diferentes. No entanto, Emilia intervém e o lembra que a porta da sala do chefe não se abrirá, a menos que o chefe os mate, ou eles matem o chefe. O gato concorda com a lógica de Emilia e pergunta sarcasticamente a Akira se ele planeja morrer de fome nesta sala.
Curioso, ele questiona por que Akira se recusa a matá-lo e a resposta é tanto inesperada quanto estranhamente simples. Akira explica que ele é uma pessoa de gatos, e ao contrário de outros monstros, este pode realmente falar, então ele está convencido de que deve haver uma solução que lhes permita sair da sala do chefe sem recorrer a matar a criatura. É então que Emilia se lembra de um método alternativo. Se Akira formar um contrato com o gato preto e o aceitar como seu familiar, a criatura não será mais reconhecida como um chefe, o que fará com que a porta da sala se destranque. O gato preto zomba da sugestão, ridicularizando a ideia ao afirmar que apenas um usuário de magia experiente com controle preciso de mana poderia realizar tal ritual, e ele duvida que Akira tenha essa capacidade. Emilia discorda e revela que Akira já superou o requisito mínimo para o ritual, e ela lembra o gato de como Akira anteriormente separou sua mana de seu corpo para desorientá-lo. Uma manobra avançada que apenas o primeiro herói conseguiu realizar. Ela acredita que Akira é mais do que capaz de completar o ritual, embora admita que não pode garantir seu sucesso. Akira então pergunta o que acontece se ele falhar e o gato preto avisa que um dos dois morrerá, ou no pior dos casos, a vida de ambos pode ser perdida. Apesar do risco, Akira está pronto para seguir em frente. Embora o gato permaneça confuso sobre por que ele arriscaria tanto, com um tom resignado, o gato lhe diz para prosseguir, afirmando que não se importa mais se vive ou morre. Essa atitude displicente irrita Akira, que retruca a indiferença do gato pela vida, mas o felino responde calmamente que continuar a viver não tem mais sentido para ele. Akira decide abordar essa mentalidade mais tarde, mas por enquanto ele se vira para Amélia e pergunta como iniciar o ritual. Ela explica que o primeiro passo é dar um novo nome ao gato. Após um momento de reflexão, Akira o nomeia Night, inspirado na pelagem escura do gato que o lembra do céu noturno. O gato permanece em silêncio, não mostrando nenhuma reação ao nome. Então Akira prossegue para o próximo passo, infundindo mana diretamente na pata de Night. Emilia avisa que uma vez que a transferência de mana começa, não há como voltar atrás. Se Akira perder o controle durante o processo, isso pode muito bem custar-lhe a vida, mas Akira não hesita e está confiante em sua capacidade de ter sucesso. No momento em que ele começa a derramar mana na pata do gato, ele é atingido por uma onda de energia súbita e avassaladora. Ele rapidamente percebe que essa onda é o poder abrigado dentro do gato, mas antes que ele possa se firmar, sua visão muda violentamente, e ele se vê caindo em direção a uma cidade engolfada em chamas. Horrificado, Akira observa a cena aterrorizante se desenrolar, e em meio ao caos, ele vê Night rasgando a cidade impiedosamente, massacrando qualquer um que tenta fugir. Akira tenta detê-lo, mas Night lança um ataque com uma torrente de mana escura que atinge Akira com força devastadora. Enquanto Akira se recompõe, Night o incita a parar de hesitar e apenas acabar com isso, dizendo que é a única maneira de ele conseguir sair vivo daquele lugar. Mas mesmo assim, Akira ainda não consegue se forçar até atacar o gato. Vendo isso, Night lança outro ataque, golpeando-o com força com suas poderosas garras. A dor que Akira sofre dentro do mundo dos sonhos começa a afetar seu corpo real também. E finalmente, ele toma a decisão de revidar. Ele arremessa sua adaga em Night, mas o gato a afasta com facilidade, então começa a canalizar sua energia escura para encerrar a batalha rapidamente. Akira avança, mas em vez de desferir um golpe, ele deliberadamente aceita o ataque, permitindo que as garras de Night o perfurem diretamente. O gato preto o encara atordoado e pergunta incrédulo o que diabos ele está tentando fazer. Akira responde calmamente, dizendo que ainda se recusa a matá-lo, e que no fundo, ele sabe que Night também não quer machucar ninguém. Night zomba, lembrando-o de que ele ainda é um monstro. Mesmo que tenha inteligência, seus instintos constantemente gritam para ele destruir qualquer coisa que esteja em seu caminho. Mas Akira vê através dessa fachada e ele sabe que Night está exausto do ciclo interminável de matança. E ele lhe diz que não precisa mais lutar contra esses impulsos sozinho. Apertando suas garras com força, Akira faz um voto silencioso de cuidar dele, de estar ao seu lado e garantir que ele nunca mais passe por algo assim. Lentamente, o opressor mundo dos sonhos começa a desaparecer, e enquanto Night começa a confiar em Akira, sua forma monstruosa diminui para a de um pequeno e comum gato preto, descansando pacificamente nos braços de Akira. O sol nasce dentro do sonho, lançando sua luz dourada como um símbolo da paz interior que Night começa a sentir. Com isso, Akira emerge do mundo dos sonhos, e percebendo que o ritual do pacto foi bem sucedido, estende a mão para tocar Night e confirmar. Uma marca dourada e radiante aparece no dorso de sua mão, e ao mesmo tempo, o sigilo vermelho na testa de Night também se transforma em dourado. Emilia explica que este é o selo de um pacto bem sucedido, e suas almas agora estão espiritualmente conectadas. Night também acorda, olhando para Akira e expressando sua curiosidade para ver até onde seu novo mestre irá.
Com calma e determinação, ele aceita Akira como seu mestre e solenemente promete sua lealdade e vida ao seu serviço. Emilia se aproxima e se apresenta, e Knight, reconhecendo-a como companheira de seu mestre, também lhe oferece seu respeito. Nesse momento, um círculo mágico começa a brilhar no chão, sinalizando que o chefe foi oficialmente derrotado, mas Akira parece pensativo. Ele diz que preferiria ir para o próximo andar, mas Knight ainda está muito ferido. Knight o tranquiliza, explicando que a porta permanecerá aberta até que decidam usá-la, então não há pressa. Ele decide tirar um tempo para se curar, e Emilia sugere que esta pode ser a oportunidade perfeita para todos se conhecerem melhor. Knight concorda imediatamente, e Akira não consegue deixar de se surpreender com a rapidez com que a personalidade de seu novo companheiro mudou. Enquanto isso, Tsukasa e seu grupo chegam a uma nação estabelecida por um herói que, como eles, foi invocado da Terra. Eles ficam chocados ao descobrir que todo o país reflete a aparência do Japão histórico. Os arredores parecem estranhamente nostálgicos, e pela primeira vez em muito tempo, eles começam a relaxar antes de se sentarem para discutir os próximos passos. Tsukasa levanta a preocupação mais imediata, suas finanças, apontando que estão a apenas um mês de ficar sem dinheiro e sem um lugar para ficar. Um dos rapazes sugere que se tornem aventureiros, dizendo que é a ocupação mais adequada para pessoas como eles. Tsukasa concorda e então muda a conversa para a próxima prioridade: coletar informações. Ele propõe que procurem alguém bem versado nos costumes deste mundo e também vasculhem livros que possam conter conhecimento útil. Outro membro do grupo suspira, esperando que haja um livro em algum lugar que explique como retornar à Terra, mas Tsukasa acredita que a melhor chance deles está em derrotar o Lorde Demônio. Ele explica que apenas o rei e a princesa podem saber como mandá-los de volta, e apesar de sua natureza cruel e manipuladora, a única maneira de obter a cooperação deles é derrotando o Lorde Demônio. Ele afirma firmemente que, uma vez que tenham dinheiro e informações suficientes, seu próximo destino será o continente demoníaco. Mas Asahina não concorda com esse plano. Ele argumenta que eles deveriam primeiro se reunir com Akira antes de partir, porque seus instintos lhe dizem que o poder de Akira está avançando a um ritmo muito além do de qualquer outra pessoa e eles precisarão dele se quiserem ter sucesso. Alguns membros apoiam Asahina, enquanto outros permanecem desconfiados, ainda pensando que ele pode ter sido responsável pela morte do comandante Saren. O desacordo rapidamente se transforma em uma pequena discussão, mas as garotas intervêm e tentam acalmar a todos. Elas se voltam para Tsukasa, pedindo seu julgamento sobre o assunto, já que, como líder, ele tem a palavra final. Tsukasa concorda com Asahina, admitindo que ele também acredita que Akira já é mais forte que todos eles, mas ele também duvida se eles realmente conseguirão trabalhar com ele. Ele explica que Akira sempre manteve distância dos outros, e mesmo agora ele não se lembra de Tsukasa, apesar de terem sido colegas de classe desde o jardim de infância. O grupo fica chocado com essa revelação e até Asahina concorda que Akira não é exatamente o tipo que trabalha bem em equipe. Tsukasa explica que, de acordo com a antiga lenda, apenas a espada sagrada empunhada pelo herói escolhido tem o poder de derrotar o Lorde Demônio, o que significa que ele deve se tornar forte o suficiente para cumprir esse papel. Ele acredita que, mesmo que encontrem Akira, ele provavelmente não concordará em unir forças com ele se ainda estiverem muito fracos. É por isso que Tsukasa decide que é melhor ficar neste país por enquanto, dando a todos tempo para treinar e ficarem mais fortes antes de tentar se reunir com ele. Enquanto isso, Emilia se abre para Akira e Knight, compartilhando a história de seu passado. Ela revela que sua própria irmã a forçou a sair de sua terra natal, e os soldados que antes a serviam se tornaram implacáveis em sua perseguição para matá-la. Eventualmente, eles a encurralaram perto de um penhasco e, em um movimento desesperado, ela usou sua magia de gravidade para mergulhar no rio abaixo, que a levou para longe em segurança. Mas ela estava gravemente ferida e completamente exausta. E foi então que um slime preto apareceu e a engoliu inteira. A próxima coisa de que ela se lembrou foi de acordar dentro da masmorra, momentos depois de Akira a ter resgatado. Akira sente simpatia ao ouvir sua história. Mas Knight percebe alguns detalhes estranhos. Ele aponta que slimes geralmente não devoram pessoas, e mesmo que um tivesse engolido Emilia, ela teria sido digerida muito antes de Akira a encontrar. Emilia admite que também não entende completamente, mas ela é grata àquele slime, de qualquer forma, porque de alguma forma ele a trouxe até Akira. Akira gentilmente lhe diz que ela deveria considerar retornar à sua terra natal e tentar se reconciliar com sua irmã. Mas Emilia já desistiu dessa ideia. Ela diz que não tem forças para enfrentar sua irmã novamente. Akira a tranquiliza, dizendo que as coisas tendem a se resolver entre irmãos, porque não importa o que aconteça, eles ainda são família. Ele acrescenta que também tem uma irmã, e mesmo que ela esteja constantemente lhe dando trabalho, ele ainda se importa profundamente com ela. Emilia e Knight então perguntam se Akira quer retornar ao seu próprio mundo e ver sua família novamente.
Akira diz que sim, mas ainda não, porque há algo de que ele precisa cuidar primeiro. Ele começa a falar sobre Saren, o homem que o ensinou a sobreviver neste mundo, e ao recordar a traição que tirou a vida de Saren, suas emoções transbordam. Sua voz se endurece de raiva enquanto ele jura matar tanto o rei quanto a princesa por orquestrarem o assassinato de Saren. A fúria por trás de suas palavras causa um arrepio na espinha de Emilia e Knight, e Emilia grita o nome dele, trazendo-o de volta à realidade. À medida que a tempestade dentro dele diminui, Emilia e Knight revelam que conhecem o nome porque Saren foi outrora um renomado comandante de cavaleiros, conhecido por toda a Terra. Sentindo o clima pesado, Akira decide quebrar a tensão. Ele tira uma luva e a agita na frente de Knight, e fiel aos seus instintos felinos, o gato preto imediatamente salta atrás dela. Akira ri, surpreso que o mesmo truque que usava com todos os gatos de rua em casa também funciona com um gato monstro. Emilia, intrigada, pede para tentar ela mesma, e em pouco tempo, ela e Akira estão brincando e abraçando Knight, desfrutando do conforto macio e quente de sua pelagem fofa, enquanto o ambiente ao redor dele se ilumina novamente. Knight se vira para Akira e lhe diz para levar as coisas mais a sério, lembrando-o de que suas almas agora estão ligadas, e se um deles morrer, o outro também perecerá. Akira diz que está bem ciente disso, mas ainda está feliz por ter um familiar felino, especialmente porque sempre amou gatos. Emilia intervém com um suspiro, admitindo que está com ciúmes porque também ama gatos. Assim que terminam de brincar, o grupo se prepara para sair da masmorra. Akira pergunta a Knight para onde o círculo mágico de teletransporte os levará, mas o felino admite que não sabe. Ele explica que apenas alguns demônios selecionados ainda se lembram da antiga arte de criar tais círculos, e Akira decide instantaneamente que, assim que chegar ao continente demoníaco, ele rastreará esses demônios e os fará trabalhar para ele. Nesse instante, uma memória surge na mente de Emilia. Ela se lembra de um antigo conto sobre círculos de teletransporte azul claros que respondem ao desejo de uma pessoa, levando-a para onde seu coração realmente quer ir. No entanto, se mais de uma pessoa entrar, o círculo reage apenas aos desejos de um único indivíduo. Akira observa que isso pode se tornar um problema, mas Emilia o assegura com um sorriso gentil de que ela está bem em ir a qualquer lugar, desde que esteja com ele. Akira não se detém nas palavras dela, mas ao entrar no círculo mágico, seus pensamentos brevemente se voltam para sua família. Ele se pergunta se o círculo poderia levá-lo de volta para casa, mas rapidamente afasta a ideia, pois sua prioridade agora é a vingança. Com isso, o círculo mágico se ilumina, e o grupo é instantaneamente teletransportado para uma floresta densa, onde uma árvore imponente e inspiradora se ergue ao longe. Emilia congela em choque com a visão, enquanto Knight calmamente identifica a árvore como a árvore do mundo. Ele lhes diz que chegaram à Floresta dos Elfos. Emilia fica chocada por terem parado ali, mas Akira considera isso uma reviravolta bem-vinda. De repente, uma flecha voa pelo ar, mirando diretamente em Emilia. Felizmente, Akira a avista bem a tempo, e rapidamente a puxa para fora do perigo. Ele imediatamente avança em direção à fonte do ataque, desviando uma segunda flecha com sua adaga e encurtando a distância em um piscar de olhos. Em um movimento fluido, ele derruba o arqueiro escondido no chão da floresta, e Emilia rapidamente o identifica. É Liam. Liam franze a testa e diz que nunca imaginou que encontraria a traidora enquanto investigava a estranha luz nesta área. Ele avisa Emilia para fugir se quiser sobreviver, mas Akira não está com paciência para ameaças vazias. Ele nocauteia Liam, desinteressado em suas declarações dramáticas. No entanto, seu momento de ação foi um pouco tarde demais, e ele olha para cima e vê que já foram cercados. Liderando as forças élficas está ninguém menos que Kilika, a irmã de Emilia. Com fria determinação nos olhos, ela diz a Emilia que já que ousou retornar ao país sozinha, sua morte agora é inevitável. Mas antes que tudo desmoronasse, a vida de Emilia estava indo excepcionalmente bem. Ela era a herdeira designada ao trono do reino élfico, e ela realmente acreditava que seu laço com Kilika era inquebrável. Ou assim ela pensava. Com o tempo, porém, essa crença começou a se desfazer. Lentamente, seus conselheiros mais confiáveis e até mesmo os guardas reais começaram a se voltar contra ela. Eventualmente, Kilika fez uma acusação devastadora, alegando que Emilia havia cometido um crime hediondo, e sem conduzir qualquer tipo de investigação, os guardas rapidamente concluíram que Emilia era culpada unicamente com base no fato de que ela nasceu uma criança da praga, rotulada como uma ameaça. Ela foi forçada a fugir do reino antes que Kilika e suas forças pudessem derrubá-la, e agora que estão frente a frente mais uma vez, Emilia está completamente perdida. Ela tenta argumentar com Kilika, insistindo que partirá voluntariamente, então não há necessidade de conflito, mas Kilika está determinada a capturá-la a qualquer custo. Antes que Kilika pudesse fazer um movimento, Akira se adianta e se posiciona protetoramente na frente de Emilia. Kilika questiona Akira bruscamente, exigindo saber quem ele pensa que é para se intrometer em assuntos élficos.
Ele responde calmamente que só conheceu Emília ontem, mas que realmente gosta dela, e não ficará parado enquanto Kilika fala com ela dessa maneira. Ele também aponta que Kilika continua chamando Emília de criminosa e pergunta diretamente qual crime Emília supostamente cometeu. Em resposta, Kilika arregaça a manga para revelar um hematoma profundo e descolorido que se estende por seu braço. Ela afirma que Emília uma vez lhe deu uma poção que estava secretamente misturada com veneno, um ato que, mesmo dentro das linhagens reais, é absolutamente imperdoável. Emília imediatamente se defende, insistindo que a mistura que deu a Kilika era realmente apenas uma poção, mas Kilika ignora e diz que ninguém jamais acreditaria nessa história. Ela então se aproxima de Akira e o encara diretamente nos olhos. Sentindo a intenção de Kilika, Emília rapidamente avisa Akira para se afastar, mas já é tarde demais. Kilika solta uma risada presunçosa e anuncia que sua hipnose já está em efeito, o que significa que Akira agora está sob seu feitiço. E no que lhe diz respeito, Emília perdeu oficialmente seu único aliado. Kilika espera plenamente ver Emília desmoronar de desespero, mas em vez disso, o que ela vê nos olhos de sua irmã é pura fúria. Emília grita para Kilika quebrar o feitiço e pedir desculpas a Akira porque ele merece a liberdade de escolher quem quer amar. Essa explosão repentina pega Kilika completamente desprevenida, porque ela sempre viu Emília como fraca e tímida, mas agora ela parece pronta para despedaçar alguém. Nesse momento, Akira se adianta e calmamente diz a Emília para relaxar, assegurando-lhe que ele não está sob a influência de nenhum feitiço. Isso porque habilidades do tipo mental, como hipnose, só funcionam em indivíduos significativamente mais fracos que o conjurador. Kilika zomba, recusando-se a acreditar que alguém que ela considera um plebeu como Akira poderia ser mais forte que ela, mas ele não se importa nem um pouco com a opinião dela sobre ele. O que importa para ele, no entanto, é como as pessoas veem Emília. Então ele diz firmemente a Kilika que ela precisa retirar as falsas acusações que fez contra ela. Kilika exige saber o que o faz ter tanta certeza de que as acusações são falsas, e Akira responde dizendo que está confiante de que Emília nunca recorreria a algo tão desonroso quanto envenenar a própria irmã. Percebendo que não há como persuadir Akira a entregar Emília, Kilika abruptamente ordena que seus guardas o executem no local. Mas antes que qualquer um deles possa fazer um movimento, o rei da nação élfica aparece inesperadamente e ordena a todos que baixem suas armas imediatamente. Kilika fica chocada ao vê-lo, já que ele deveria estar em uma inspeção prolongada por mais vários meses. Mas o rei explica que algo urgente surgiu, motivando seu retorno antecipado. Ele então exige uma explicação para o que Kilika está fazendo ali, mas antes que ela possa responder, todos os guardas rapidamente se manifestam em sua defesa, alegando que ela não fez nada de errado. O rei imediatamente suspeita que ela deve ter usado sua habilidade de hipnose para manipular os guardas. Então ele a comanda para libertá-los de seu controle imediatamente. Em seguida, sem hesitar, ele se aproxima de Emília e lhe oferece um pedido de desculpas sincero. Ele não sabe exatamente pelo que sua irmã a fez passar, mas a assegura de que Kilika será responsabilizada por suas ações. Depois disso, ele se vira para Akira e o instrui severamente a sair imediatamente, afirmando que não há razão válida para um humano estar invadindo o território élfico. Emília intervém para defender Akira, explicando ao pai que foi ele quem a salvou e a trouxe para casa em segurança. E embora o rei reconheça que é grato pelo papel de Akira em trazer Emília de volta, seu desprezo pelos humanos permanece inalterado, então ele insiste que Akira parta de qualquer forma. Nesse caso, Emília declara que também partirá, mas o rei fica furioso e se recusa a permitir, já que Emília é a única em quem ele confia plenamente para sucedê-lo como governante do reino, e ele não ficará parado e a deixará ir embora. Ainda assim, Akira intervém e o lembra que não é decisão dele, é de Emília. O rei diz firmemente a Akira para ficar fora do assunto, insistindo que não lhe diz respeito. Mas Akira não é um dos súditos do rei, então ele não vê razão para seguir essa ordem. Na verdade, ele afirma claramente que está mais do que pronto para fazer o rei ouvir à força, se necessário. E a julgar pelo que Akira acabou de fazer com Liam, que ainda está caído no chão, o rei já pode perceber que ele não está blefando. Dito isso, o rei nunca foi de fugir de um desafio, então ele propõe formalmente um duelo a Akira. Sob a condição de que o perdedor deve obedecer às ordens do vencedor, Akira concorda sem hesitação, e com o desafio lançado, o rei declara que a luta ocorrerá na base da árvore sagrada, de acordo com o costume élfico. E enquanto se dirigem para lá, Emília pede desculpas silenciosamente a Akira por arrastá-lo para essa confusão, mas ele lhe diz que não há necessidade, pois ele escolheu se envolver voluntariamente. Mudando a conversa, ele menciona como Kilika a chamou de criança da praga e pergunta o que é aquilo. Emília explica que, de acordo com uma antiga lenda élfica, quando gêmeos nascem, um pode ser diferente de seus pais. Acredita-se que essa criança traga desastre à Terra, e, portanto, é rotulada como uma criança da praga.
No passado, era comum que o gêmeo diferente fosse morto ao nascer por causa dessa crença, e Knight fica surpreso ao ouvir que os elfos ainda mantêm essa superstição, mesmo que ela tenha sido desmascarada há muito tempo. Emilia explica que geralmente não é mais um problema, mas recentemente Kilica tem usado isso contra ela com mais frequência, principalmente porque a cor dos olhos e do cabelo de Emilia difere de toda a sua família. É dolorosamente claro que Kilica está apenas usando a lenda como uma desculpa conveniente para expulsar Emilia, mas pessoalmente, Akira comenta que acha o cabelo e os olhos de Emilia absolutamente lindos. Eventualmente, eles chegam à base da árvore sagrada, e como Kilica foi quem instigou o conflito, ela será quem enfrentará Akira no duelo. Mas antes que comece, Akira decide não usar sua habilidade de ocultação, porque não há sentido em vencer a menos que todos possam ver acontecer com seus próprios olhos. Emilia o avisa que Kilica é a espadachim mais forte entre todos os elfos, então a batalha não será fácil, e ele deve ficar em guarda. Akira percebe o fato de que Emilia ainda parece falar de sua irmã com admiração. Mesmo depois de tudo o que aconteceu, ela explica que eles foram incrivelmente próximos quando crianças, e não importa o que Kilica faça, Emilia sempre a verá como sua amada irmã. Assim que o duelo começa, Kilica saca sua espada. Enquanto Akira opta por manter sua própria lâmina embainhada, Kilica exige saber se ele está tentando insultá-la por não levar o duelo a sério, mas Akira responde calmamente que ele simplesmente não quer arriscar matá-la acidentalmente em combate. Assim que o duelo começa, Kilica avança e desfere uma saraivada de golpes precisos visando seus pontos vitais, mas Akira evade cada um sem esforço. Ele admite que Kilica realmente faz jus à sua reputação de espadachim mais forte. Mas sua velocidade é simplesmente superior à dela, permitindo-lhe escapar de seus ataques e empurrá-la para trás com facilidade. Ele então aconselha Kilica a se render antes que se machuque, mas ela se recusa a ser subestimada e ativa sua carta na manga. Uma forte corrente de vento envolve sua lâmina, e ela libera uma rajada violenta em direção a Akira. A técnica o pega de surpresa, pegando-o desprevenido por um momento, embora ele rapidamente recupere a compostura e desvie do impacto. Knight identifica a habilidade de Kilica como magia de aprimoramento, e Emilia explica que é a única forma de magia que Kilica pode usar, uma que ela aprimorou quase à perfeição através de treinamento implacável. Com essa habilidade, Kilica lança ataques de vento devastadores à vontade, forçando Akira a permanecer em movimento para evitá-los. Em meio ao confronto, ele nota uma profunda tristeza em seu rosto. Quando ele pergunta sobre isso, ela nega, alegando que está mais feliz do que nunca. Mas Akira insiste que ela parece tudo, menos isso. Não querendo mais aguentar suas provocações, Kilica lança outro ataque, mas ele se esquiva suavemente e varre suas pernas, derrubando-a na terra. Antes que ela possa se recuperar, Akira aparece atrás dela, apoiando sua espada gentilmente em seu pescoço, um sinal silencioso de que ele poderia ter terminado a luta a qualquer momento. Mais uma vez, ele a incita a se render e se reconciliar com Emilia, mas Kilica recusa com feroz desafio. Ela retruca que nunca poderia fazer as pazes com alguém que tirou tudo dela, então explode em uma fúria incontrolável, liberando ondas de vento em todas as direções. Ela grita que não lhe restou nada, que Emilia e sua bênção divina levaram tudo. No passado, Kilica e Emilia eram amigas íntimas, mas tudo mudou quando Emilia revelou possuir a classe de médium espiritual. Uma vez dominada, prometia um poder inigualável em todo o continente. E daquele dia em diante, nada que Kilica alcançasse era considerado suficiente. Emilia tenta assegurar-lhe que nada disso é verdade, mas Kilica está muito consumida pela raiva para ouvir. Nesse momento, Liam se aproxima de Emilia e pede discretamente sua ajuda para salvar Kilica, entregando-lhe algo que a faz entender imediatamente seu plano. Ela sobe nas costas de Knight e usa o galho da árvore sagrada que Liam lhe deu para canalizar magia de purificação, quebrando o feitiço que mantinha todos sob o controle de Kilica. No momento em que o encantamento se desfaz, Kilica entra em um frenesi selvagem, invocando sua mais forte rajada de vento. Então Akira é forçado a contra-atacar usando sua magia das sombras, e após uma luta feroz, ele consegue dominar os ventos furiosos, derrubando Kilica no chão e tirando sua vontade de continuar lutando. Momentos depois, Liam e Emilia correm para o lado dela, para ter certeza de que está bem. Kilica os encara e pergunta amargamente se vieram zombar dela agora que foi derrotada. Liam gentilmente a assegura que não é o caso, dizendo que está genuinamente preocupado com ela. Mas Kilica se recusa a acreditar nele. Ela o acusa de correr direto para Emilia no instante em que o feitiço se desfez, ajudando-a a desfazer o que restava da magia de Kilica. Emilia, no entanto, calmamente lhe diz que Liam nunca esteve sob seu feitiço para começar. Kilica insiste que ela está mentindo e diz para eles acabarem logo com isso, bani-la, executá-la, qualquer coisa, porque ela não quer mais viver assim. Mas antes que possa dizer mais, o rei se manifesta, declarando que se alguém merece punição, é ele, por ser a razão pela qual Kilica acabou assim.
Confusa, Kilika exige saber o que diabos ele quer dizer, então o rei explica que há muito tempo ele selou partes de sua memória para protegê-la, embora agora ele perceba que essa decisão foi um grave erro. Enquanto ele levanta sua habilidade de esquecimento, todas as memórias perdidas de Kilika voltam de uma vez. Ela se lembra que, quando criança, passava seus dias treinando perto da masmorra. Uma tarde, um estranho misterioso apareceu perto da entrada e disse a ela que poderia ficar muito mais forte se usasse um dos estranhos orbes que ele carregava. Confiando ingenuamente no homem, a jovem Kilika pegou um de seus orbes e correu para a masmorra para testá-lo. Mas no momento em que o fez, um enxame de monstros poderosos apareceu do nada, percebendo que ela não conseguiria enfrentá-lo sozinha. Ela tentou fugir, apenas para descobrir que as criaturas a perseguiam do lado de fora. Monstros de masmorra não deveriam ser capazes de deixar sua masmorra, mas estes eram claramente diferentes. Sabendo que estavam indo direto para a Vila dos Elfos, Kilika escolheu resistir e lutar. Ela resistiu o melhor que pôde, e o caos rapidamente atraiu a atenção de elfos próximos que correram para ajudá-la depois de perceberem que algo havia dado terrivelmente errado. Liam foi o primeiro a chegar, mas tragicamente foi imediatamente empalado no torso por um goblin, deixando Kilika assistir impotente enquanto seu amigo morria bem na frente dela. O trauma e a culpa daquele momento quase destruíram a mente de Kilika. Então o rei decidiu selar essas memórias para protegê-la da verdade devastadora. Além disso, Liam não foi a única vítima daquela batalha. Mas a situação foi finalmente salva graças a Emilia, que usou suas habilidades de médium espiritual para criar 2 feitiços avançados, Magia da Gravidade e Magia da Ressurreição. E com eles ela conseguiu trazer de volta todos que haviam caído, garantindo que nenhuma vida fosse realmente perdida naquele dia. Mas como Kilika permaneceu a única alheia ao que realmente aconteceu, aqueles que estiveram envolvidos lentamente e sem intenção começaram a se afastar dela. Então Kilika interpretou mal a distância, assumiu que haviam perdido o interesse nela simplesmente porque ela não era uma médium espiritual como sua irmã. Dominada pela verdade, Kilika desaba em lágrimas, com o coração partido por ter transformado sua própria irmã em inimiga por nada mais do que um maldito e doloroso mal-entendido. Mas Emilia gentilmente lhe diz que isso não é verdade porque, não importa o que acontecesse, ela nunca conseguiria realmente odiar Kilika. Kilika sabe que tem muito a compensar pela dor que causou à irmã, mas Emilia a lembra que, no final, elas ainda são família, e em seu coração nada jamais mudará essa merda. Mais tarde naquela noite, um grande banquete é realizado para celebrar a mudança de coração de Kilika. O rei agradece pessoalmente a Akira por ajudar a trazer a paz de volta à sua família. Conforme prometido, ele dá a Emilia a liberdade de decidir seu próprio futuro. Mesmo que isso signifique que ela escolha partir em uma jornada com Akira. Dito isso, o rei pergunta a Akira qual será seu próximo destino, e Akira responde que planeja ir para o continente das feras. Já que Knight mencionou, é um dos melhores lugares para encontrar equipamentos e armas de alta qualidade. Ao mesmo tempo, Asahina e o resto dos colegas de Akira são vistos embarcando em um navio também com destino ao continente das feras. Eles originalmente pretendiam ficar parados e esperar que Akira os alcançasse. Mas agora eles se tornaram tão fortes que os monstros na masmorra de Yamato não oferecem mais nenhuma experiência. Então, em vez de perder tempo parados, decidiram viajar para o continente das feras e aprimorar seu equipamento em preparação para o que vier a seguir. No dia seguinte, o Rei Elfo organiza uma escolta completa para acompanhar Akira e Emilia enquanto eles se dirigem às fronteiras externas do reino para continuar sua jornada em segurança. Akira acha que tudo parece um pouco exagerado, mas o rei esclarece que houve um aumento preocupante de sequestros ao longo da costa próxima. Dada a situação atual, ele só quer ter certeza de que ambos estejam bem guardados até que estejam além de seu território. Na verdade, ele até admite que se sentiria muito mais confortável se pudesse designar guardas pessoalmente para ficarem ao lado de Akira durante todo o caminho. Mas Akira recusa respeitosamente a oferta e concorda em viajar de carruagem. Enquanto segue em viagem, Akira se vira para Knight e pergunta por que ela manteve um perfil tão discreto durante todo o caos com os elfos, especialmente porque ela claramente poderia ter intervindo. Knight explica calmamente que não queria arriscar expor sua verdadeira identidade como demônio, já que nem todos seriam tão receptivos quanto ele. Akira entende, e ele compreende porque ela preferiria manter a fachada de ser uma gata comum, mas ele ainda se pergunta se o Lorde Demônio está de acordo com isso, especialmente se ele ainda estiver observando. Knight confirma que ele está certo em ser cauteloso, seus sentidos permanecem conectados ao Lorde Demônio, então ele ainda pode monitorar suas ações, mas ela o assegura que ele não tem mais influência sobre suas decisões, e ela não tem absolutamente nenhum plano de trair Akira, agora ou nunca. Isso acalma um pouco a mente de Akira, especialmente considerando que ele pode ter que enfrentar o Lorde Demônio um dia, dependendo de como as coisas se desenrolarem. Mas Emilia não vê as coisas indo por esse caminho. Se algo, ela sente que o Lorde Demônio pode realmente querer ter uma relação amigável com ele, e surpreendentemente Knight concorda.
Depois do que Akira fez ontem, não há dúvida em sua mente de que ele chamou a atenção do Lorde Demônio. Muito poucas pessoas conseguem manipular magia das sombras eficazmente em combate. No entanto, Akira conseguiu se envolver completamente nela. Akira explica que simplesmente aconteceu no momento. Ele estava aterrorizado que a magia saísse do controle e machucasse Kilika. Mas mesmo que não tenha sido intencional, conseguir algo assim não é pouca coisa. Nesse momento, Akira percebe algo suspeito à frente e diz ao cocheiro para parar a carruagem. Ele desce e informa aos outros que sua habilidade de detecção o alertou sobre um grupo de pessoas mais adiante na estrada. O cocheiro pega um telescópio e, de fato, avista um grupo de bandidos esperando logo à frente. E pior, os bandidos também os avistam e revelam que estão mantendo uma elfa como refém. Eles ameaçam matá-la a menos que Akira e os outros cumpram suas exigências. Então, sem melhor opção por enquanto, o grupo recua, enquanto os bandidos lhes jogam uma pilha de cordas e ordenam que todos se amarrem. Nesse momento, Emília desce da carruagem e no instante em que os bandidos avistam a cor de seu cabelo, eles se iluminam de excitação. Eles a reconhecem imediatamente como uma das princesas elfas, e se a entregarem a alguém como Lord Graham, certamente conseguirão uma recompensa enorme. Enquanto os bandidos estão ocupados sorrindo e sussurrando sobre sua sorte, Akira ativa silenciosamente sua ocultação de presença. Em um piscar de olhos, ele os nocauteia todos antes que qualquer um deles perceba o que está acontecendo. Depois ele diz ao cocheiro para ir em frente e amarrá-los usando a corda que haviam trazido. E enquanto isso é resolvido, Akira começa a se perguntar quem é esse tal Lord Graham. Felizmente, o cocheiro diz que já ouviu o nome antes e explica que Graham é um nobre do reino de Uruk. Isso é uma pista suficiente para Akira. Então ele instrui o cocheiro a levar os bandidos capturados de volta ao castelo dos elfos. Enquanto ele e Emília seguirão o resto do caminho a pé, o cocheiro começa a protestar, lembrando a Akira que suas instruções eram escoltá-los até o porto. Mas como já estão bem perto, Akira o tranquiliza de que não será um problema. Pouco tempo depois, Akira, Emília e Knight embarcam em um navio, e assim que chegarem ao destino, Akira planeja se equipar com novos itens para continuar aprimorando ainda mais sua força. Emília acha um pouco surpreendente que ele ainda esteja focado em subir de nível, especialmente quando ele já parece tão poderoso. Mas Akira insiste que se ele leva a sério a vingança por Saren, então não pode se dar ao luxo de parar agora. Knight intervém e diz que a cidade portuária para onde estão indo na verdade tem um labirinto. Então, se Akira quiser treinar mais, terá a oportunidade perfeita. Ainda assim, isso está a alguns dias de distância, então ela sugere que relaxem e aproveitem a viagem enquanto isso. Emília está praticamente radiante de excitação, porque é a primeira vez que navega, e ela diz a Akira que está realmente ansiosa para assistir ao pôr do sol com ele. Mas quando ela se vira para ver o que ele pensa, percebe que ele não ouviu uma única palavra. Sua atenção está completamente absorvida em um livro, o mesmo que seu pai lhe deu como presente de despedida, e ele está lendo tão intensamente que nem percebe a expressão irritada de Emília. Na verdade, Akira passa toda a viagem enterrado naquele livro, deixando Emília se sentindo um pouco excluída quando finalmente chegam ao continente dos Homens-Fera. Ao desembarcarem, Akira percebe algo estranho. Os únicos que fazem o trabalho pesado no porto são humanos, o que imediatamente lhe parece estranho. Mas antes que ele possa pensar muito nisso, um grupo de Homens-Fera se aproxima e bloqueia seu caminho, exigindo que ele deixe Emília para trás e vá embora. Não demora para Akira perceber o que está acontecendo, e o povo fera aqui claramente tem uma baixa opinião dos humanos, e isso poderia facilmente se transformar em algo complicado. Então, sem perder tempo, ele calmamente pede a Emília para ficar para trás e deixá-lo resolver. Akira começa a caminhar direto para os Homens-Fera, e eles imediatamente caem na gargalhada, zombando dele abertamente. Afinal, não há como um humano magricela possa representar uma ameaça para a espécie deles. Mas em vez de usar força bruta, embora pudesse facilmente acabar com eles, Akira escolhe a rota mais inteligente e lança um feitiço das sombras, que o cega temporariamente. Com isso resolvido, ele calmamente guia Emília para além do grupo atordoado. Enquanto eles entram na cidade, Akira percebe que muitas pessoas estão olhando e não parece ser para eles, mas para Knight. Então ela explica que é porque gatos são temidos e desprezados nesta região. Naquela noite, depois de fazer o check-in em um hotel e desfrutar de um jantar farto, Akira sugere que encerrem o dia. O quarto tem 2 camas, mas com um olhar constrangido, Emília observa que as camas são tão grandes que os dois poderiam facilmente compartilhar uma. O comentário pega Akira completamente desprevenido, e enquanto ele ainda está processando, Knight, plenamente ciente do que Emília está tentando fazer, decide se afastar para lhes dar alguma privacidade. Akira tenta chamá-la de volta, mas ela já desapareceu. Então Emília casualmente anuncia que vai tomar banho, deixando-o paralisado, sem saber como reagir. Então, quando Emília volta vestida com uma camisola, ela encontra Akira já na cama, empregando a técnica altamente avançada de fingir estar dormindo.
Imaginando que ele devia estar cansado dos acontecimentos do dia, ela deixa passar, suspende seus planos e desliza para a cama ao lado dele para descansar. No dia seguinte, Knight retorna ao quarto e, ao ver Akira e Emilia deitados na mesma cama, tira conclusões precipitadas e assume que eles devem ter ficado um pouco mais íntimos, afinal. Mas ela ignora e os lembra que terão visitas em breve, então provavelmente deveriam se vestir. Não muito depois, há uma batida na porta. Akira diz ao convidado para entrar e um homem chamado Crow entra. Knight o apresenta como o melhor ferreiro de todo o continente, acrescentando que se encontrou com ele na noite anterior para pedir um favor. Normalmente, Crow não aceitaria pedidos aleatórios como este, mas quando o infame pesadelo de Adlia pede pessoalmente, nem ele pôde recusá-la. Esse título pega Emilia de surpresa, e ela se pergunta o que Crow quis dizer ao chamar Knight assim. Mas não há tempo para perguntar, pois Crow imediatamente pede a arma de Akira para dar uma olhada. Após examiná-la brevemente, ele observa que a arma foi claramente usada em excesso, provavelmente em um labirinto, e sofreu bastante, e Emilia fica chocada que ele pudesse descobrir tudo isso apenas com um rápido olhar. Akira pergunta se Crow será capaz de reparar a arma, e Crow responde que com os materiais certos e um orçamento adequado, definitivamente deve ser possível. Akira também pergunta sobre a possibilidade de forjar cerca de 20 facas de arremesso de assassino, mas Crow parece surpreso ao perceber que Akira é realmente um assassino. Depois de recuperar a compostura, ele diz a Akira que ele provavelmente não tem a experiência para manusear adequadamente armas feitas por alguém como ele. Emilia imediatamente se ofende com o que soa como um insulto à habilidade de Akira, mas Akira não pode exatamente discutir com a avaliação. Knight intervém e diz a Emilia para deixar pra lá, porque embora Crow possa ser um ferreiro agora, ele costumava fazer parte do grupo do herói, e quando se trata de experiência em batalha, ele definitivamente entende do assunto. Mesmo que Crow mantenha o que disse sobre a falta de experiência de Akira, ele ainda concorda em assumir o trabalho de forjar as armas que Akira pediu. Ele anota uma lista detalhada dos materiais que Akira precisará reunir para o trabalho, e enquanto isso, ele diz que ficará com a espada de Akira para evitar que ela seja danificada ainda mais. Crow reivindicar a espada é um pouco surpreendente, mas Knight assegura a Akira que sua arma está em boas mãos, e não há ninguém melhor que Crow quando se trata deste ofício. Akira confia no julgamento de Knight, mas isso não muda o fato de que ele não tem ideia de onde começar a procurar todos os materiais listados. Knight explica que a maneira mais rápida de encontrá-los é explorando o labirinto da cidade, e como bônus, daria a Akira uma ótima oportunidade para subir de nível, o que faz o plano parecer perfeito para ele. O labirinto está localizado perto do centro da cidade, mas o acesso depende do rank de aventureiro de uma pessoa. Akira não acha que isso será um grande obstáculo, então ele começa a montar um plano de jogo para a caçada. Enquanto ele faz isso, Emilia pergunta se está tudo bem para ela sair um pouco, já que é algo que ela quer discutir diretamente com Crow. Akira diz que está tudo bem para ele, porque ele ainda tem muita pesquisa a fazer sobre o labirinto antes de mergulhar de qualquer maneira. Mas ele pede a Knight para ir com ela, e mantê-lo atualizado via telepatia se algo parecer estranho. Pouco tempo depois, Emilia e Knight seguem para a oficina de Crow. Chegando lá, Emilia menciona algo que ela tinha ouvido, que durante a missão falha para derrotar o Lorde Demônio, apenas o herói e um Homem-Fera saíram vivos. Esse Homem-Fera, ela presume, deve ter sido Crow. Crow diz a ela que ela é bem-vinda para zombar dele se foi para isso que veio, mas essa não era a intenção de Emilia de forma alguma. Ela acredita que Crow sobreviveu porque era forte, e é por isso que ela quer pedir a ele para ensiná-la a lutar. Crow a recusa imediatamente, dizendo que tomou uma decisão há muito tempo de nunca mais aceitar outro aprendiz. Ele explica que cada pessoa que ele tentou treinar ou desistiu ou caiu em uma profunda depressão, então ele não vê sentido em perder seu tempo. Mas Emilia promete firmemente que não vai desistir nem desmoronar. Ela quer caminhar ao lado de Akira de cabeça erguida, e se ele vai continuar ficando mais forte, então ela também quer crescer, para que a lacuna entre eles não continue aumentando. Crow mais uma vez chama Knight de pesadelo de Adlia e a lembra que o acordo deles era estritamente sobre consertar a arma de Akira. Mas Knight calmamente aponta que Emilia está fazendo este pedido por conta própria, então não tem nada a ver com Akira. Ela também pede educadamente para ele parar de usar aquele título antigo, dizendo que o nome dela agora é Knight. Curiosa, Emilia pergunta por que ele continua a chamá-la assim. Knight explica que anos atrás, o Lorde Demônio a enviou como punição depois que os humanos invadiram o território demoníaco. Sua tarefa oficial era emitir um aviso aos líderes da cidade, mas ela deixou sua fúria tomar conta e foi muito além do necessário, reduzindo a cidade inteira a escombros. Ela admite que não tinha justificativa para o que fez e assume total responsabilidade por suas ações. Essa é a própria razão pela qual ela pediu a Akira para acabar com sua vida quando se conheceram. Mas ela mudou desde então, e enquanto ela servir sob Akira, algo assim nunca mais acontecerá.
Crow pergunta a ela se ela realmente acredita que é tão fácil deixar seu passado para trás. Mas Knight diz que sabe muito bem que o que ela fez não pode ser perdoado. Então, se ele ainda a odeia, ela entende. Para sua surpresa, porém, Crow diz que nunca sentiu ódio por ela. Alguns anos atrás, depois que ele e o grupo do herói falharam em derrotar o Lorde Demônio, Crow estava realizando um memorial no túmulo de sua irmã quando Knight apareceu. Ela imediatamente o reconheceu como um dos poucos sobreviventes daquela batalha. E quando ela o viu de luto, ela disse a ele que ele poderia matá-la se quisesse, e ela não resistiria. Mas Crow disse a ela que não a culpava pelo que havia acontecido, e no que lhe dizia a respeito, ela não passava de uma arma forjada pelo Lorde Demônio para cumprir suas ordens, e culpá-la não seria diferente de culpar a lâmina em vez de quem a empunhava. Em resposta, Knight pergunta se ele alguma vez planejou confrontar o Lorde Demônio novamente, mas Crow calmamente lhe diz que nem ela, nem o Lorde Demônio foram responsáveis pela morte de sua irmã. Após o ataque de Knight à cidade, a irmã de Crow estava se esforçando ao máximo para ajudar as pessoas presas sob os escombros, mas, naquele exato momento, um nobre tentava desesperadamente escapar. Em vez de procurar outro caminho, ele decidiu abrir passagem à força pela área, atingindo a irmã de Crow com um ataque mortal, simplesmente porque ela estava em seu caminho. Aquele homem foi quem realmente atirou dele. Então, se Crow algum dia tivesse a intenção de se vingar, teria sido de Lord Graham, mas no fim das contas, ele nunca levou isso adiante, porque sabia, lá no fundo, que sua irmã, de coração tão bondoso, jamais desejaria que ele seguisse por aquele caminho. Nesse ponto, Amelia o interrompe e abertamente chama Crow de covarde por ter desistido. Ela o acusa de se apegar a uma falsa crença de que sua irmã não desejaria vingança apenas para não ter que encarar a verdade ou lidar com sua própria dor. Ela diz que entende isso mais do que qualquer um, porque por muito tempo ela se disse a mesma coisa, que estava fazendo tudo pelo bem de sua irmã, mas Akira a ajudou a perceber o quão equivocada ela realmente estava. As palavras dela atingem Crow em cheio, mexendo com algo profundo dentro dele. Ele precisa de um momento para processar isso. Então ele pede calmamente a Amelia e Knight que o deixem sozinho pelo resto do dia. Ao mesmo tempo, Akira está na cidade pesquisando o labirinto quando, do nada, monstros começam a jorrar dele e a inundar as ruas. Amelia vê o caos se desenrolando e corre para ajudar, mas de repente ela é interceptada por um garoto chamado Aurum. Ela o reconhece instantaneamente como o mesmo garoto que enganou Kilika quando eram mais jovens. Aurum diz que está agindo sob as ordens do Lorde Demônio para manter Emilia viva, já que ela possui uma magia rara que pode ser útil. Então, ele a cerca com monstros e rapidamente a faz refém. E quando Akira chega ao local, Aurum já arrastou Emilia de volta para a masmorra. Akira planeja entrar e resgatá-la, mas primeiro ele precisa resolver a situação lá fora. Ele diz a Knight para recuar, e ela rapidamente sobe aos céus, sabendo exatamente o que está por vir. Akira então libera sua magia das sombras sem se conter, deixando-a consumir cada monstro à vista. Mas o enorme esforço em seu corpo cobra seu preço, e assim que o último inimigo cai, ele desaba de exaustão. Assim concluímos este episódio, obrigado por assistir. Se quiser ver a próxima parte, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sino de notificações.